Bom, pessoal, então, novamente, boa noite a todas e a todos. Prazer estar falando para vocês aqui nessa noite, nesse início de noite. E enquanto ainda algumas pessoas estavam entrando, o Gabriel estava dizendo que não sabia até agora quem que havia indicado via, eu acho que Instagram de vocês, quem que havia me indicado para falar aqui. Eu também não sabia quando o Gabriel me contatou, e depois eu acabei descobrindo. Então, a culpada por eu estar aqui essa noite, além, é claro, do Gabriel e do pessoal que organiza esse evento, é a Marta Lira, que eu vi que está aqui na sala também. Bom, a Marta, eu não a conheço pessoalmente, ainda não a conheço pessoalmente, mas ela é membro remoto, desde esse ano, que todas as coisas estão acontecendo remotamente. Ela é membro do meu grupo de estudos aqui de Curitiba. No entanto, a Marta é de Manaus. E agora, recentemente, ela foi aprovada no na seleção do programa de mestrado no qual eu leciono. Então, vai ser minha orientanda de mestrado ano que vem, e possivelmente daí eu venha conhecê-la pessoalmente. Então, eu agradeço. E a Marta me indicou para vocês sem o meu consentimento, tá bom? Mas eu tenho a agradecê-la, como agradecer a acolhida de vocês pela proposta, uma vez que bastante interessante e é muito importante para a nossa profissão de professores universitários. Eu acredito que a maioria de vocês sejam professores pré-serviço, né, professores em formação, e é importante desde sempre nós construirmos essas redes, a tecer essas redes de contato profissionalmente ou pessoalmente, né, para efeito do nosso crescimento como pessoas também. E a ampliação dessas redes é algo positivo, que esse momento tão complicado que nós vivemos tem proporcionado, né? E dificilmente eu poderia estar falando para um público aí em Pernambuco, ou na verdade para um público muito maior, porque eu sei que aqui na sala deve ter gente também de outros estados, já vi outras pessoas daqui de Curitiba, a Jovanca, que também foi minha aluna e é mestranda da outra universidade aqui. Enfim, obrigado a quem me indicou, obrigado ao Gabriel e aos outros responsáveis pelo Sopro na Palavra que acolhem essa fala hoje, tá bom? Eu não vou perder muito tempo, porque eu preparei um material que não sei se vai ser longo ou se vai ser curto. Se for curto, tudo bem, porque daí sobra mais tempo para nós debatermos, trocarmos ideias. Se for longo, então é melhor que eu comece a falar antes, para não extrapolar o tempo que me foi concedido. Bom? Bem, eu vou iniciar, então, o compartilhamento aqui de tela com vocês, para que a gente possa se guiar e eu não me perca. Vou usar o PowerPoint como guia. Bom, acredito que vocês já estejam vendo, não? Ou está demorando um pouquinho ainda. Pronto, conseguem ver já? Alguém só me dá um alô, porque eu perco a referência aqui. Sim, dá para ver. Tá ótimo. Bom, então minha fala de hoje, e agora só que eu fiquei sabendo que é a última fala, né, que fecha esse ano do ciclo de palestra do Sopro na Palavra, eu intitulei Ecocrítica, Propostas de Leitura, tá bom? Aí embaixo vocês podem ver o site do meu grupo de estudos, tá? grupoecocrítico.com.br. Eu convido a todas e todos que depois deem uma olhadinha no site, deem uma passeada por lá, para dar uma olhada no que nós estamos desenvolvendo aqui em Curitiba, no Paraná, de modo mais amplo, nessa área de estudos críticos ecológicos, de literatura e ecologia, ou de estudo das artes
com a perspectiva ecológica, tá bom? No site do grupo nós temos o link também para o nosso canal do YouTube. Não há muita coisa lá por enquanto, tá bom? O canal é recente, mas há já palestras, comunicações de um colóquio de pesquisa que nós realizamos aqui no mês de outubro, e devagarzinho nós vamos alimentando, tá bom? Na página, nós também temos a produção acadêmica dos membros do nosso grupo, voltada para essa área da ecocrítica, e, enfim, artigos, livros, comunicações em congressos. Quem se interessar pelo assunto, quem se interessa ou quem vier a se interessar depois dessa fala pode ter algum referencial a partir do nosso site, tá? Bem, o grupo de estudos é basicamente composto, ele é um grupo interinstitucional, né, coordenado por mim, que sou professor da Universidade Tecnológica Federal, e por um colega daqui de Curitiba mesmo, professor Klaus, da Universidade Federal. Tá? Curitiba é uma cidade que tem 2 federais, como tantos outros lugares, né? Eu acho que em Pernambuco também tem a Federal, e tem a Federal Rural, se eu não me engano, né? Rio de Janeiro, enfim. Eu sou professor da Universidade Tecnológica Federal e pesquisador do Centro de Literaturas Lusófonas e Europeias, o CLEPU, da Universidade de Lisboa. Bem, antes de começar a falar sobre a ecocrítica propriamente dita, e depois ir para os textos, que é a parte mais bacana sempre da nossa profissão de professores de literatura, né? Chegar, de fato, ao objeto literário, eu gostaria, então, de começar com um pequeno trecho de um poema que eu acho bastante representativo disso, tudo que eu vou falar hoje, certo? É um trecho do famoso Guardador de Rebanhos, do Alberto Caeiro, heterônimo, como todos já devem saber, do Fernando Pessoa. É só um fragmento. Não acredito em Deus, porque nunca o vi. Se ele quisesse que eu acreditasse nele, sem dúvida que viria falar comigo, e entraria pela minha porta adentro, dizendo-me, aqui estou. Isto é talvez ridículo aos ouvidos de quem, por não saber o que é olhar para as coisas, não compreende quem fala delas com o modo de falar que reparar para elas ensina. Mas, se Deus é as flores e as árvores e os montes e o sol e o luar, então acredito nele. Então acredito nele a toda hora. E a minha vida é toda uma oração e uma missa. E uma comunhão com os olhos e pelos ouvidos. Mas se Deus é as árvores e as flores e os montes e o luar e o sol, para que lhe chamo eu Deus? Chamo-lhe flores e árvores e montes e sol e luar. Porque se ele se fez para eu o ver, sol e luar e flores e árvores e montes, se ele me aparece como sendo árvores e montes e luar e sol e flores, é que ele quer que eu o conheça como árvores e montes e flores e luar e sol. E por isso eu obedeço-lhe. Bem, vamos guardar um pouquinho esse poema aí e passar a falar um pouquinho de algumas questões teóricas muito básicas, muito elementares sobre o que é a ecocrítica. Né? Eu acredito que, por ser um campo teórico-crítico relativamente recente, e ainda com uma penetração muito iniciante, muito recente na academia brasileira, né? Nós temos poucos grupos no Brasil que trabalham com ecocrítica, né? De forma mais forte, um grupo da Universidade Federal da Paraíba, onde foi fundada o ramo brasileiro, a filial brasileira da Associação da ASLE, né? Associação para o Estudo da Literatura e Meio Ambiente.
aqui no Sul, por conta dos esforços do professor Klaus, que fundou o Grupo de Estudos Ecocríticos, ao qual depois eu me juntei, do qual faço parte. A ecocrítica ainda é muito principiante na academia brasileira. Por isso, eu acho que para um público grande, como nós temos aqui hoje, e imagino que, de certa forma, heterogêneo, ainda que contemple algumas pessoas que conheçam um pouquinho mais já sobre a ecocrítica, eu acho bom a gente falar de alguns fundamentos para que a palestra seja mesmo introdutória e contenha pistas, direcionamentos para quem se interessar poder trilhar caminhos posteriores nessa área. Bom, eu acho sempre interessante, para contextualizar a ecocrítica, compará-la ao feminismo, aos estudos pós-coloniais ou decoloniais, porque são aparatos teórico-críticos que trazem ferramentas que já estão presentes na academia brasileira há um tempo maior, né? E daí a gente consegue fazer, por um mecanismo de transferência, assimilação dos pressupostos da ecocrítica, né? Então, a exemplo do feminismo e do marxismo, a ecocrítica é uma modalidade política de crítica, né? E como está embutido no seu próprio nome, né, crítica ecológica, né, ela está toda guiada, pautada por um projeto político e moral verde. Bom, mais do que um projeto político verde, no sentido dos partidos verdes, que tem presença em todos os países do mundo, a compreensão da ecocrítica estende um pouquinho a questão ecológica, né, para além de questões do meio ambiente externo, natural. Entende o conceito de eco relacionado ao prefixo grego que lhe dá origem, que é o oikos, que quer dizer justamente casa. Então, a ecologia, o estudo da nossa casa, tá? No sentido da nossa casa comum, do nosso planeta, do lugar possível para nós desenvolvermos, do único lugar possível para nós desenvolvermos a nossa vida e existência, pelo menos até o presente momento, né? Então, bem resumidamente, a ecocrítica, como crítica da arte, da literatura, das relações sociais, ela se propõe a análise literária e ou cultural do fato ecológico e das catástrofes, observando as representações e as implicações da ruptura da harmonia do homem com a natureza. São palavras do Greg Garrard, né? um dos fundadores da primeira associação de estudo de literatura ecocrítica, a ASLE, do Reino Unido. As palavras de uma outra teórica ecofeminista, Sheryl Gladfeldy, a ecocrítica procura avaliar os textos, e aí não só os textos escritos, mas amplamente pensados, né? Os textos que circulam culturalmente, cinema, as artes as mais diversas, procura avaliar os textos e as ideias em termos de sua coerência e utilidade como resposta à crise ambiental. Bom, é muito comum e corriqueiro nós ouvirmos falar em crise ambiental, relacionado principalmente a questões de aquecimento global, de desmatamento, de exploração de recursos minerais, ou gás, ou petróleo, recursos que não são renováveis, a eterna discussão se a água é um recurso renovável ou não, assunto sobre o qual há muita controvérsia. Então, falar em crise ambiental e observar a resposta que a arte, como produto da nossa cultura, pode dar à crise ambiental,
E lembrando que a crise ambiental aqui está sendo entendida em amplo espectro, né? Ela não é só a crise ecológica, mas ela também é uma crise geral, são crises gerais da nossa sociedade, ecológica, social, de consciência, crise da falta de empatia nas relações entre as pessoas, né? Então, todas essas crises, de algum modo, elas são entendidas como uma teia de relações. Os teóricos, como o físico Fritjof Capra, diz que essas são as crises que nós enfrentamos na contemporaneidade, são crises sistêmicas. Ninguém vai resolver a crise ecológica sem resolver as crises que lançam vastíssimas parcelas da população na miséria, né? No subemprego, no subdesenvolvimento. Ninguém vai resolver nenhuma dessas crises se nós não resolvermos as crises que implicam discriminação de gênero contra a mulher ou contra sexualidades tidas como minorias, né? Ou grupos dissidentes. O fato é que todas essas crises ligadas, portanto, elas costumam aparecer em momentos em que a sociedade está quase no momento de ruptura de alguns paradigmas. Tá? Crise, aliás, é um termo que as ciências sociais roubaram da medicina. Crise é um termo, em geral, usado para designar o momento, o ápice de uma doença qualquer. Né? Uma crise de asma, uma crise de qualquer outra doença. Depois do momento de crise, que é o ponto alto da doença, alguma coisa acontece. Para a medicina, ou o paciente se cura ou ele morre. Para a sociedade, depois dos os movimentos sociais, depois dos momentos de crise, alguma coisa vai acontecer também. Para o bem ou para o mal. Né? Segundo esse físico teórico, Fritjof Capra, autor de um livro seminal para esse pensamento de que as crises sociais acontecem em teia, né? Um livro chamado A Teia da Vida, todas essas crises são crises de percepção, são crises que têm a ver com a nossa falta de empatia, com a falta de noção de que nós não podemos não viver em sociedade, e mais que isso, nós não podemos viver fora, habitar fora da Terra. Um dos motivos, dos tropos mais efetivos da análise ecocrítica é a ideia de habitação da Terra. E existe constantemente uma falta de percepção das pessoas de que habitar não é um estado transitório. Nós não temos outro lugar senão o planeta Terra para habitar. No entanto, a máquina do capital, a máquina do dinheiro, não parece perceber dessa forma. De modo que a principal crise na qual nós desaguamos, de acordo com o filósofo teólogo brasileiro Leonardo Boff, é uma crise da própria noção do que é ser humano. Estou falando algumas coisas muito gerais para dar algumas referências para quem estiver anotando e se interessar, depois a gente poder discutir ao final. Tá? Portanto, a ideia de ecologia com a qual nós trabalhamos é basicamente pautada num pequeno ensaio, num livrinho que vocês acham facilmente na internet, chamado Les Trois Ecologies, as três ecologias, do Félix Guattari, né? E que nos diz que existem, não de forma separada, aí, né, mas ele disseca isso no seu ensaio para efeito do estudo, três ecologias, ou três registros, ou três níveis ecológicos. Né? Um deles é o mais comum que a gente imagina quando fala em ecologia. Né? Queimadas, desmatamento, poluição da água, salvar as baleias, Greenpeace, ecologia do meio ambiente.
que o senso comum pensa, né? A primeira coisa que o senso comum pensa quando nós falamos em ecologia. Mas existe também uma ecologia que diz respeito às nossas relações pessoais, às nossas relações sociais, que começam no seio da família, do casal, seu círculo de amigos, né? De que forma você trata o outro, de que forma você se projeta no outro e deixa o outro se projetar em você, de modo que as suas relações sejam saudáveis. E, por fim, uma ecologia psíquica, né? Uma ecologia que diz respeito ao eu, né? Ao individual. É lógico que nenhuma ecologia psíquica é independente da ecologia das relações sociais, do seu trato com o seu semelhante, com o outro. E muito menos as relações sociais são independentes da ecologia do meio ambiente. Tá? Então, todas essas três estão profundamente relacionadas, imbricadas. Tá? E o que causa a crise da contemporaneidade, a crise do momento presente, é um desequilíbrio entre esses três registros ecológicos. Para o Guattari, para o Leonardo Boff, para o Michel Serret, que é um outro filósofo francês falecido recentemente, só uma reorganização do mundo, uma reorganização das formas de nós nos relacionarmos com a gente mesmo, né, com a nossa psique, com os outros e com o meio ambiente, com os outros seres e coisas que coabitam o mundo conosco, é que podem proporcionar um reequilíbrio desses três registros ecológicos e, com isso, proporcionar a superação desse momento de crise. A superação desse momento de crise implica uma grande virada no eixo da história, num eixo que vem acontecendo há pelo menos 5.000 anos, que é a idade que os sociólogos mais ou menos estimam que tem a organização patriarcal do mundo. Nos últimos 5.000 anos. Virar esse eixo da história, né, não é algo que acontece rápido, mas talvez a nossa geração, a geração dos nossos filhos, dos nossos netos, participem dela até, possivelmente, a instauração de um outro paradigma para a civilização. Então, nós estamos vivendo o momento da crise. Daqui para frente, ou nós destruímos tudo, ou nós ressignificamos, realocamos o nosso lugar no mundo. Tá bom? Até aqui, alguma pergunta ou alguma observação muito pontual? Só conhecer um pouco mais sobre essas diferentes visões do que é ecologia, realmente. Eu não conhecia essas outras abrangências e outras interpretações do termo. Tá, ok, obrigado. Então, eu vou seguindo, tá bom? Bom, para efeito prático, né, da gente pensar em como que a ecocrítica, né, como que a gente pode usar alguns instrumentos de leitura ou de escrita para pensar a crise ecológica e para pensar, eventualmente, de que forma a humanidade se comportou nos últimos 500 anos. Eu digo os 500 anos porque é a partir do momento da expansão marítima e da conquista do Novo Mundo, da invasão do Novo Mundo, que as relações do capitalismo expansionista ganhou um poder que levou a estrutura da família patriarcal, europeia e ocidental para o Novo Mundo, né? Para o resto do mundo. Então, como nós podemos usar essas ferramentas para o efeito de pensar a literatura e a arte como uma forma de compreensão e eventual resposta, eventual elaboração, entendimento desse momento de crise que nós estamos vivendo? Nós podemos pensar em três linhas, ou de produção de literatura ou de leitura dos textos literários. Tá?
E vejam que interessante, esses 3 tópicos que eu coloquei aí são mais ou menos as 3 formas como se concebe a possibilidade de leituras feministas. Por isso que eu iniciei essa explanação dizendo o quanto era interessante a gente pensar no estudo da ecocrítica paralelamente aos estudos críticos feministas. E, de algum modo, eles se seguem, né? A ecocrítica está seguindo mais ou menos o mesmo caminho dos estudos feministas, na medida em que ambos trabalham com polos das relações sociais que historicamente foram oprimidos, seja a mulher ou seja o mundo natural. Tá? Então, assim como quando a gente vai trabalhar com o feminismo, a gente busca, existem obras nitidamente, mais recentemente, escritas com o intuito de serem feministas, né? Existem obras do passado, escritas por homens ou mulheres, sobre as quais nós podemos fazer releituras do ponto de vista dos estudos feministas, e através dessas releituras revelar estratégias de dominação da mulher, e podem existir obras de reescritas, né, que tomam obras canônicas e as reescrevem de forma paródica para evidenciar esses mecanismos discursivos de poder e de dominação. Com relação aos estudos ecocríticos, isso pode acontecer da mesma forma. Né? Já existe hoje uma vasta escrita deliberadamente de defesa ecológica. Né? Eu tenho aqui 2 exemplares que eu peguei agora há pouco na estante para dar como exemplo para vocês. Né? Por exemplo, o Cold Blood, estou traduzindo, tá bom? Aventuras com répteis e anfíbios, que é da autoria de um professor da Universidade de Bath, professor Richard Carey, e eu tive a oportunidade, esteve aqui em Curitiba no ano passado, numa ação da ASLE Brasil, e nós conseguimos trazê-lo para dar uma palestra aqui na Universidade Tecnológica. E o professor Richard é um dos fundadores da ASLE na Grã-Bretanha e Irlanda. Então, ele escreve deliberadamente, com conhecimento de ecologia, para falar sobre os répteis, sobre os anfíbios, que é a paixão dele, mas de uma forma literária. Só um outro exemplo, né, que já está na capa do livro, um romance, eco-romance, né, Inquietante Crociera, que é um romance da escritora italiana Maria Ivana Trevisani Bach. Nenhum desses livros tem tradução para o português, certo? Aliás, eu tenho uma orientanda de mestrado, que ainda não é oficialmente minha orientanda, ela acaba de passar na seleção. Se for cursar o mestrado, o projeto dela é fazer uma tradução comentada desse livro da italiano, cuja tradução livre seria Cruzeiro Inquietante, cruzeiro marítimo mesmo. E é declaradamente uma escrita ecológica, uma escrita que já quer refletir sobre questões ecológicas presentes no nosso tempo. Da mesma forma como escrever, é possível fazer reescrita paródica. Né? Pegar, por exemplo, uma obra canônica, onde nitidamente... Eu não tenho nenhum desses exemplos aqui para mostrar para vocês. Mas pegar qualquer obra canônica, onde seja muito nítido o domínio da natureza, o domínio do mundo natural. Isso nós podemos pensar em qualquer obra da era colonial da literatura brasileira, né? E eventualmente reescrever de modo paródico aquela obra, revelando como que as ações do ser humano sobre, sei lá, a exploração brasileira, a retirada do pau-brasil, né? o ciclo da borracha, foram exploratórias e depredatórias do meio ambiente. Mas para efeito de estudo de literatura, é o tópico 2, a releitura, de obras do passado com um olhar ecológico que podem
que pode ser um campo profícuo para o estudo da literatura e da cultura. Para dar um exemplo muito, muito simples, uma mestranda minha defendeu esse ano um trabalho onde ela fez uma leitura da obra Frankenstein, da Mary Shelley, que é uma obra vastamente estudada no mundo todo por os mais diferentes vieses teórico-críticos, tá? E ela propôs uma leitura ecológica, ecocrítica dessa obra. Para quem já leu Frankenstein, sabe o quanto no Frankenstein está contida a ideia do homem, para começar, a superar a morte, né? Criar, e isso significa dominar totalmente qualquer lei da natureza. E também dominar o restante do mundo, chegar ao Polo Norte, conhecer tudo, desbravar tudo. Não existe terra onde o homem não possa chegar, não possa pisar. Então, essa minha orientanda, mestranda, fez a sua dissertação justamente tentando mostrar o quanto no Frankenstein existe esse apelo de dominação da natureza. E qual seria, no fim das contas, a mensagem final que nós podemos tirar de uma leitura ecológica do Frankenstein. Afinal de contas, o cientista, o Victor Frankenstein, que quis dominar a morte, criando o seu monstro, a sua criatura, se dá mal, muito mal. Né? Então, é uma mensagem de que o domínio das forças naturais não é algo que pertença, que esteja totalmente nas mãos do homem. Porque o homem não é o dono da natureza. Né? Antes, ele é parte dela. E essa falta de percepção, como diz o Capra, que ajuda a desaguar na crise do momento presente. O Greg Garrard, que é autor dos livros mais importantes de ecocrítica, um dos poucos que nós temos traduzidos para o português no Brasil, publicado pela Universidade de Brasília, um livro chamado Ecocrítica, ele propõe alguns tópicos, né? Alguns tropos de análise para que a gente pense o texto literário a partir dessa perspectiva ecológica. Observar na literatura de todos os tempos, de qualquer tempo, né? Índices que falam, por exemplo, dos primórdios, da poluição, ou das posturas, da forma como o ser humano, ao longo do tempo, enxergou a sua relação com o mundo natural. Nós sabemos que boa parte da postura que o ser humano tem em relação à natureza no mundo ocidental, que é dominado pela cultura judaico-cristã, deve muito às escrituras sagradas que são base dessas duas culturas, né, que estão na Bíblia. E nós sabemos que boa parte da interpretação da Bíblia mostra que a natureza foi posta, né? O jardim, tudo que existia no jardim do Éden foi posta sob o domínio do homem. O homem, Adão, deveria nomear todas aquelas criaturas e quando você nomeia, você passa a ter posse, a ser o dono da coisa. Está no Gênesis que Deus dá ao homem o direito sobre dominar todos os animais do céu, os peixes, os que andam sobre a terra e tudo mais. Existem algumas divergências nessas leituras, tá? Não vou entrar aqui porque nós não temos tempo. Alguns intérpretes da Bíblia dizem que o homem não deveria, ali não está essa coisa do homem ser dono, mas ele devia ser um guardião do jardim. São interpretações diferentes, tá bom? Mas, em geral, a ideia de que o homem pode dispor do bem natural como bem entender. Professor, e ainda tem a reflexão no sentido de que a concepção cristã é que a Terra é um lar temporário, a vida eterna é no céu. E eu fico refletindo até que ponto isso não pode implicar numa falta de cuidado com essa vida terrena, já que ela é passageira.
Sim, com certeza. Isso tem a ver com a postura. Se você acredita nisso, você não precisa ter cuidado com o aqui, com o agora, porque a nossa plenitude de vida não está no aqui e agora, está nesse depois. Né? Então tem a ver com esse segundo tópico aí da postura, e tem a ver com o aspecto da habitação da Terra. Né? Porque se nós tivermos essa visão de que a habitação aqui é temporária, né? E que depois nós vamos habitar um outro lugar, e, independente da crença, né? E, portanto, não tivermos cuidado com esse lugar aqui, né? Isso com certeza é um desses fatores. Porque a gente nota que, em geral, as chamadas comunidades tradicionais, as comunidades que os europeus disseram que eram comunidades selvagens e primitivas, né? Têm uma outra postura no que diz respeito à habitação da Terra. Mas porque, em geral, essas comunidades tradicionais concebem cosmogonicamente o mundo não da forma linear como o judeu-cristianismo concebe. Né? Que o mundo vai acabar, ou que a vida vai acabar, e depois, algum dia, nós vamos ressuscitar e viver no paraíso, num outro plano. Né? As comunidades tradicionais, lógico que eu estou falando muito genericamente, mas sejam indígenas ou comunidades africanas, concebem o mundo de uma forma, e a existência, a vida e o pós-vida, e o antes da vida, de uma forma cíclica. Né? Ou seja, nós nunca sairemos daqui. Isso dá uma noção de que nós precisamos preservar de outro modo. E mesmo que nós estejamos em outro mundo nesse momento, daqui a pouco nós voltamos para esse mundo. Né? Se nós concebemos uma existência cíclica, de morte, pós-vida e reencarnação, vamos dizer assim, bem genericamente falando. Né? Um outro tropo de análise, né, aspecto de análise muito interessante, e que aparece bastante na literatura, mas aparece principalmente em outras artes, principalmente no cinema, é o apocalipse. Né? Eu digo que aparece na literatura porque, em primeiro lugar, ele aparece na primeira literatura de base do Ocidente. O Apocalipse é um livro da Bíblia, escrito por São João, segundo reza a tradição cristã. Mas a narrativa apocalíptica, né, ela configura-se como um gênero literário e que transborda para as outras artes. Eu acho que principalmente ela é notada hoje no cinema. Eu particularmente adoro o gênero de filmes apocalípticos, desses que vulcões explodem e a crosta da Terra se desloca. Eu gosto até aparecer o herói salvador, que sempre é um americano branco bonzinho, né? Mas a ideia de que o gênero do literário, fílmico, que trabalha com o apocalipse, na mesma linha o apocalipse bíblico tem uma coisa de imprimir medo, né, nas pessoas, para que elas se comportem bem, para que depois do apocalipse elas tenham o reino dos céus. Falando bem grosseiramente. Agora, o gênero apocalipse, para a literatura, ele não é só uma pregação de que o mundo vai acabar, corram para as montanhas. Ele também guarda um aspecto importante de alerta. Né? Mesmo quando é um blockbuster, um filme desses extremamente comerciais, né? Mas que mostram que o aquecimento global pode destruir o planeta, porque o planeta pode resfriar de repente, ou aquecer de repente, por causa de modificações do polo magnético da Terra. Tudo bem, que é uma narrativa em que essas coisas acontecem muito rápido. Né? E nós sabemos que, de fato, o aquecimento global, que é negado por alguns, começa a ser negado por alguns justamente porque você não está vendo grandes catástrofes como nos filmes por conta do aquecimento global. Ou está até vendo, mas é mais difícil de perceber porque elas acontecem num período de uma duração um pouco mais longa. Mas, de qualquer forma, é um gênero literário importante, uma abordagem importante da literatura como forma de alerta para que a gente evite
o Apocalipse. Ao contrário do Apocalipse bíblico, o Apocalipse climático pode ser evitado, desde que nós não elejamos governantes como Donald Trump e assemelhados, para não citar governantes de outros países da América Latina e do Brasil. Bom, tá bom. Até aqui foi essa explanação bem sumária de pontos teóricos. Eu gostaria de chegar, então, em alguns textos literários, para a gente analisar, ainda que brevemente, como que a gente pode observar, olhar para a literatura a partir de uma perspectiva ecológica. Tá? Ainda que as linhas de abordagem que eu falei aqui sejam muito, muito pouca coisa, que nós não temos tempo, né? Pelo menos dá para a gente despertar para a possibilidade de olhar esse aspecto, né? Esses aspectos ecológicos na literatura, tá bom? Eu acho que eu pulei ali o terceiro tópico, pastoral. Tanto quanto o Apocalipse, a pastoral e o mundo natural são bem próximas, né? Observar a pastoral, ou seja, as representações do ambiente não urbano, né, na literatura, é também sempre algo bastante vantajoso para fazer leituras ecológicas. Né? A pastoral, normalmente, para a literatura, está compreendida entre o período Árcade e o período do romantismo, onde o homem busca alguma fuga para o ambiente natural. Tá? Com níveis e com intenções diferentes no arcadismo e no romantismo, mas, de qualquer forma, há sempre essa referência ao mundo natural. Se nós pensarmos na literatura brasileira, basta lembrarmos das aulas do ensino médio, de Tomás Antônio Gonzaga, Cláudio Manuel da Costa, né, todos os poetas inconfidentes, lá os poetas mineiros, que tinham esse ideário estético pastoral. Isso é importante, né, porque os poetas nunca deixaram de ser pessoas da cidade. Eles estavam todos, no caso dos poetas do arcadismo brasileiro, estavam todos muito confortavelmente instalados, porque eram juízes em Vila Rica, né, Ouro Preto, mas tinha um ideário arcade estético. Tá? Logo depois, o romantismo também vai buscar no mundo natural uma série de fuga, né? Aí com o caráter romântico mesmo, da fuga da vida para o ambiente natural, ou no caso da literatura brasileira, parte dela buscando no mundo natural o cenário para a construção do verdadeiro Brasil, e o cenário onde transita o herói brasileiro, e o romantismo investe na figura do índio. As representações que nós temos do mundo natural, quarto tópico hoje, também são importantes. Né? Nós temos hoje um mundo natural, uma representação do mundo natural na arte, que é de extremos. Ou o mundo natural está totalmente dominado, e você só tem acesso ao mundo natural quando você vai ao zoológico, ou a um grande parque no meio de uma imensa cidade, como Central Park em Nova York, como parques, qualquer grande cidade. Né? Quando você vai fazer turismo ecológico, mas fica num hotel 5 estrelas flutuante no meio da floresta amazônica, né? Ou seja, uma natureza domada, é uma forma artificial de você acessar o mundo natural. Ou o mundo natural é vendido ainda como algo extremamente exótico, aquelas coisas de caça, coisas que se vê em programas da National Geographic. Bom, os últimos refúgios da vida natural em Uganda. Tá? Então, algo dominado, totalmente semitizado, que o homem da cidade pode acessar, mas de uma forma muito limpinha, né?
ou um mundo totalmente selvagem, que é objeto ainda de domínio para os últimos aventureiros. Mas então vamos aos textos literários. Eu escolhi primeiro texto, o romance 84, conhecido também como Dos Cavalos da Inconfidência. Esse é um pequeno capítulo do famoso Romanceiro da Inconfidência, que é uma obra que eu acho extremamente subestimada, que a gente vê se estudar muito pouco nos cursos de letras. Não sei em que fase, acho que a maioria de vocês faz letras, em que fase estão do curso de vocês. Se vocês conhecem o Romanceiro da Inconfidência, que é uma das coisas mais perfeitas, na minha opinião, na minha modesta opinião, que já se escreveu em poesia até hoje no Brasil. Bom, Cecília Meirelles. Para quem conhece, tudo bem. Para quem não conhece, o Romanceiro da Inconfidência, né, é um romance, ou um romanço no sentido medieval, né, é uma história narrativa, mas escrita em versos, e dividida em, deixa eu ver aqui, 85 romances. O dos Cavalos é o último. E todos os romances, que são esses poemas, capítulo, né, a absoluta maioria deles fala de algum personagem ligado à Inconfidência Mineira. Tiradentes, Chica da Silva, Cláudio Manuel da Costa, os outros poetas inconfidentes, os alferes, alguns traidores. Tá? O único poema, o único capítulo, o único romance do romanceiro que fala... Quer dizer, ao longo do romanceiro aparece a palavra cavalo muitas vezes, mas apenas como pano de fundo. O alferes está andando a cavalo. Cláudio Manuel da Costa está indo a cavalo para Vila Rica. Mas daí existe lá no finalzinho, o penúltimo capítulo, um todo dedicado aos cavalos. Como se a Cecília Meirelles disseram assim, vocês viram todos os homens, todas as tramas, todos os assassinatos que ocorreram por causa do movimento da Inconfidência, e agora, no fim, nós vamos falar do que realmente importa, porque afinal todas essas pessoas já estão mortas. Nós vamos falar dos cavalos que levaram essas pessoas e que fizeram, junto com essas pessoas, inocentemente, a Inconfidência. Eu vou ler para vocês, peço um pouquinho de paciência, mas é belíssimo, belíssimo. Perdão. Eles eram muitos cavalos. Ao longo dessas grandes serras, de crinas abertas ao vento, a galope entre águas e pedras. Eles eram muitos cavalos, donos dos ares e das ervas, com tranquilos olhos macios, habituados às densas névoas, aos verdes prados ondulosos, às encostas de árduas arestas, à cor das auroras nas nuvens, ao tempo de ipês e quaresmas. Eles eram muitos cavalos, nas margens desses grandes rios, por onde os escravos cantavam músicas cheias de suspiros. Eles eram muitos cavalos, e guardavam no fino ouvido o som das catas e dos cantos, a voz de amigos e inimigos. Calados ao peso da sela, picados de insetos e espinhos, desabafando o seu cansaço em crepusculares relinchos. Eles eram muitos cavalos, rijos, destemidos, velozes, entre Mariana e Cerro Frio, Vila Rica e Rio das Mortes. Eles eram muitos cavalos, transportando no seu galope coronéis, magistrados, poetas, furriéis, alferes, sacerdotes. E ouviam segredos, intrigas, e sonetos, e liras e odes, testemunhas sem depoimento, diante de equívocos enormes. Eles eram muitos cavalos, entre Mantiqueira e Ouro Branco, desmanchando o xisto nos cascos, ao sol e à chuva pelos campos, levando esperanças, mensagens transmitidas de rancho em rancho. Eles eram muitos cavalos, entre sonhos e contrabandos,
alheios às paixões dos donos, pousando os mesmos olhos mansos nas grotas repletas de escravos, nas igrejas cheias de santos. Eles eram muitos cavalos, e uns viram correntes e algemas, outros o sangue sobre a forca, outros o crime e as recompensas. Eles eram muitos cavalos, e alguns foram postos à venda, outros ficaram nos seus pastos. E houve uns que, depois da sentença, levaram o alferes, cortado em braços, pernas e cabeça, e partiram com a sua carga na mais dolorosa inocência. Eles eram muitos cavalos, e morreram por esses montes, esses campos, esses abismos, tendo servido a tantos homens. Eles eram muitos cavalos, mas ninguém mais sabe os seus nomes, sua pelagem, sua origem. E iam tão alto, e iam tão longe, e por eles se suspirava consultando o imenso horizonte. Morreram seus flancos robustos, que pareciam de ouro e bronze. Eles eram muitos cavalos e jazem por aí, caídos, misturados às bravas serras, misturados ao quartzo e ao xisto, à frescura aquosa das lapas, ao verdor do trevo florido. E nunca pensaram na morte, e nunca souberam de exílios. Eles eram muitos cavalos, cumprindo seu duro serviço. A cinza de seus cavaleiros, neles aprendeu tempo e ritmo, e a subir aos picos do mundo, e a rolar pelos precipícios. Bem, então, depois de tudo, depois de falar dos homens que fizeram a Inconfidência e que morreram pela Inconfidência, inclusive o alferes, né? Alferes Joaquim da Silva Xavier, Tiradentes, cujos pedaços do corpo esquartejados foram levados por inocentes cavalos, né? Ela dedica todo esse belíssimo capítulo aos cavalos. Apenas servos dos homens que levaram todos aqueles homens, que hoje já são cinza, mas existe uma... E os cavalos também já são cinza, estão todos mortos, cavalos e homens, mas parece haver aqui um apelo a mostrar que aqueles cavalos, que eram só os animais de carga, de sela, né, fizeram tanto serviço aos homens, seja no transporte, ou seja inocentemente no transporte dos mortos, no transporte do próprio Tiradentes morto e esquartejado, né, que o animal é elevado ao mesmo padrão, ou talvez elevado a um patamar de muito maior nobreza do que aquelas pessoas que fizeram todas as tramóias e trapaças para sufocar o movimento de Inconfidência, matando os insurgentes. Os cavalos estão sempre inocentes a tudo, e talvez por isso se mostrem superiores. Eles são dominados, mas ao mesmo tempo eles estão hoje e para sempre livres e para sempre misturados à paisagem de Minas Gerais, né? Que agora mortos, veja o que diz essa penúltima estrofe, né? Eles continuam por aí, caídos. Antes tinha dito que eles morreram, né? Morreram seus flancos robustos. No entanto, eles continuam por aí, misturados à pedra, ao quartzo, ao xisto, misturado ao verdor do trevo florido que cresceu por sobre seus corpos, né? Mas que isso eles são livres, diferentemente dos homens, porque eles nunca souberam de exílios,
E, como todo animal, nunca, até onde nossa pequena filosofia alcança, nunca pensaram na morte. Apenas cumpriram seu duro serviço. Sem que ninguém, e ainda que a gente saiba o nome de todos os inconfidentes, os cavalos, ninguém mais sabe os seus nomes, sua origem, sua pelagem. Mas no fundo, os homens, de quem nós sabemos a origem, a pelagem, o sangue, o nome, são cinzas, assim como os cavalos hoje, e rolam. E melhor, as cinzas dos homens, as cinzas dos cavaleiros é que aprenderam com os cavalos tempo e ritmo a subir aos picos do mundo e a rolar pelos precipícios. Então, eu acho, para fechar o Romanceiro da Inconfidência, esse romance é uma ode, um elogio belíssimo ao animal que fez junto com os homens, fez a Inconfidência e fez a repressão da Inconfidência. Bom, fazendo uma leitura superficial em função do nosso tempo, mas há uma coisa belíssima aqui a se observar. Primeiro, do ponto de vista da relação de dominação do homem e do animal. Né? O cavalo é um animal domesticado, um dos primeiros que o homem domesticou. Né? E também esse aspecto deles se mostrarem com uma postura mais altiva, mais nobre do que esses homens traidores que traíram a revolução e a Inconfidência. Há uma coisa muito bacana aqui, do retorno, né? O ser orgânico continua, de algum modo, não vivo, mas organicamente ele volta à terra, né? Volta ao pó, ele continua ali. Os cavalos jazem por aí, caídos, mas eles estão misturados ao mundo. Eles voltaram a ser essência, carbono e amoníaco, né? Do qual nós somos feitos. Basta lembrar lá o poema do... Fugiu o nome do poeta. Alguém quer me ajudar a lembrar aí? Nós, filhos do carbono e do amoníaco, monstros de escuridão e rutilância. Oi? Já eu lembro. Bom, começamos nosso tempo aqui. Eu posso falar 1h30, segundo o Gabriel. Então ainda tem uns 20 minutos. Gostaria de mostrar rapidamente, pelo menos mais um poeminha aqui. O Ar-Condicionado. Esse poema é de um poeta moçambicano, chamado Mutimati Barnabé João. Faz parte de um pequeno livro de poemas chamado Eu, o Povo. Estou dizendo assim, bem genericamente, é um poeta moçambicano, mas esse é um heterônimo de um poeta português, e o heterônimo é moçambicano, tá bom? Quem se interessar depois pode buscar saber mais, ou deixar meu e-mail aí no final, podemos continuar conversando sobre isso em algum outro momento. Não cabe aqui explicar a gênese toda da obra do Mutimati. Só quero mostrar esse poema para vocês, para a gente pensar de uma forma ecológica, aquele aspecto da necessidade de equilíbrio entre a ecologia do meio ambiente, a ecologia das relações, as três ecologias, da relação social, da psique. Porque se de alguma forma qualquer uma delas desses registros estiver desequilibrado, todo o restante da ecologia vai estar desequilibrado. Então vejam esse primeiro poema do Mutimati, Ar-Condicionado. Estava um dia voando à altura da lua, olhando embaixo separado mesmo, porque é português de Portugal, tá? Estava um dia voando à altura da lua, olhando embaixo, indo muito depressa para o norte,
e estava sabendo que faltava alguma coisa à minha pessoa. Estava um dia olhando a Praça Vermelha de Moscovo, Rússia. Estava com os camaradas do curso. E estava sabendo que a pessoa minha melhor não estava toda. Estava um dia vestido de branco na neve, bafando devagarinho entre os dentes, e estava sabendo que alguma coisa subtraída da minha pessoa não estava de acordo. Estou inteiramente na minha pessoa, muito quieto, deitado de barriga na pedra quente, debaixo do sol quente. Olho o embondeiro, o elefante, o morro de pedra. São feitos do mesmo material cinzento, muito velho. Estão os três de acordo. Estamos de acordo os quatro. Estou finalmente de acordo. Então, bem resumidamente, nós temos um jovem, o poema chama-se ar-condicionado. Não no sentido do ar-condicionado, mas é um trocadilho, é uma brincadeira, né? Com ar-condicionado, afinal, principalmente em momentos de pandemia, de aulas online, à distância, nós vivemos nos ambientes controlados da nossa casa, com ou sem ar-condicionado, né? Eu, por exemplo, não tenho ar-condicionado aqui. Em Curitiba, nós precisamos de pouco disso. Mas a gente vive em ambientes controlados, né? Para estar apartados da natureza. Mas a gente vê como esse eu lírico, esse narrador, ele sente por vários lugares do mundo onde ele passa que falta alguma coisa para ele, que ele não está em si, que ele não está de acordo. Há um desequilíbrio da ecologia, da psique, que diz respeito diretamente à ecologia do meio ambiente, do ar ao qual ele está condicionado. Um dia, na Lua, lógico que essa é uma imagem, né? Indo para o norte, quer dizer, longe do sul do mundo, longe da África, e ele sabia que faltava alguma coisa. Em Moscou, na Rússia, ele sabia que faltava alguma coisa, que o melhor dele não estava ali. Um dia na neve, ele sabia que faltava alguma coisa, né? Tem algo aqui que não sou eu, do qual eu não faço parte, e eu não me sinto bem. Depois essa linha pontilhada, que não é supressão de nada, o poema é assim mesmo. Só denota a passagem de um tempo. E de repente esse eu lírico está inteiramente de acordo, está finalmente de acordo. Ou seja, psiquicamente ele volta a se identificar, a se sentir bem, porque ele está finalmente de volta ao seu lugar. E o seu lugar é a África. Né? A gente imagina, sabe disso, porque a referência a elefante, tudo bem, há elefante na Índia também, né? Mas elefante e imbondeiro. O imbondeiro, ou embondeiro, é uma árvore, essa árvore aí. Bom, vocês acham muitas árvores diferentes na internet, vocês buscarem por imbondeiro. A gente conhece o imbondeiro aqui no Brasil, mas com um outro nome, que é o baobá, mas é a mesma árvore. E a gente conhece como baobá porque, lembram-se? É aquela árvore que o Pequeno Príncipe tem que arrancar do seu planetinha lá, do asteroide B612, porque é uma árvore gigantesca e se crescer um baobá no asteroide, vai destruir o planeta. O baobá é essa árvore gigantesca aí, que é da cor do elefante, da cor da seca, da cor do morro de pedra. Aí vejam, quando esse cara volta para a África, é deitado de... Pensem nessa imagem, né? Deitado de barriga na pedra. Ele parece um animal, parece um lagarto. Deitado de barriga na pedra quente, debaixo do sol quente. Olha o imbondeiro, olha o elefante, o morro. Percebe que tudo é feito do mesmo material cinzento, muito velho. Existe uma noção muito profunda de que tudo que existe neste planeta, em
última instância, é feita exatamente da mesma matéria, né, que em primeiríssimo lugar estava contida naquela partícula minúscula e de massa infinita quase, que ocasionou o Big Bang, né, o início de todas as coisas, fisicamente falando. Então, tudo que existe, todos os planetas, são feitos do mesmo tipo de matéria. Seja elefante, que é carne, seja o embondeiro, que é madeira, vegetal, seja pedra, que não é sequer vivo. Né? Tudo é feito do mesmo material cinzento, muito velho. E todos os três naquela paisagem está de acordo. E finalmente ele, estamos de acordo, os quatro. Ele volta para o seu lugar. Uma identificação profunda com a Terra. Só para fazer um parênteses, essas questões de identificação com a Terra, com o solo, com a nação, nesse poema aqui são belíssimas. Mas, historicamente, elas já foram utilizadas, ou seja, noções de ecologia como essa já foram utilizadas para justificar discursivamente o Holocausto, por exemplo. O discurso nazista dizia que os judeus, por ser um povo disperso pelo mundo todo, por ser um povo das grandes cidades, das metrópoles, capitalista, não era gente rural, não era alguém que tinha identidade com a terra, com o solo alemão, e, portanto, justificava o seu extermínio. Então, vejam, o mesmo discurso, mas isso se dá em qualquer embate discursivo, basta vocês observarem um pouquinho as questões postas por Foucault, o quanto essa questão discursiva pode ser usada para coisas diferentes. Bem, eu tenho uns 15 minutos. Eu tinha aqui uns outros poemas, também do livro do Multimate Barnabé João, que vão pela mesma linha. Mas eu vou pular, depois eu posso enviar ao Gabriel o PowerPoint, e ele enviar a vocês, tá bom? Daí vocês dão uma olhadinha nos poemas. E tentem, daí, exercitar, né? Observar de que esse povo do mato, por exemplo, ele, só para dar uma passadinha rápida, ele mostra os animais, o elefante, o búfalo, a zebra, o leão, mas, novamente, numa perspectiva de dominação. Não uma dominação de matar o elefante para deixar a carne lá apodrecendo, não é uma dominação colonial, de explorar o marfim. Mas é uma dominação assim, vamos adestrar o elefante para ele poder abrir estrada para a gente. De algum modo é dominação. Né? Se não é como matar o elefante para extrair o marfim, é um outro nível de dominação. Né? Aí vocês podem ler e pensar do ponto de vista ecológico ou do direito dos animais, se vocês acham que a utilização do animal sem fazer o mal é algo que compete ao humano, faz parte do cuidar do jardim. Bom, eu gostaria de comentar rapidamente alguns contos, um outro autor moçambicano, Mia Couto, que foram os contos que eu pedi para o Gabriel enviar a vocês. Não sei quem conseguiu ler, quem conseguiu tudo bem, quem não conseguiu pode ler depois, tá bom? Mas eu gostaria de falar rapidamente dos contos. Então, só mostrar mais uma imagem do embondeiro, afinal, um dos contos chama-se O Embondeiro que Sonhava Pássaros. Então, tá aí uma outra imagem do embondeiro, ou baobá. Para vocês terem uma noção do tamanho que o embondeiro pode ficar, né? Nós temos aí uma imagem de uma árvore gigantesca, que eu não faço ideia, mas olhando o tamanho das pessoas, talvez ela tenha mais de 10 metros, talvez 15 metros de diâmetro do tronco.
Para vocês terem uma noção que é uma árvore gigantesca, e afinal, no conto, o velho que vende passarinhos mora dentro da árvore, né, no oco do tronco da árvore. Aliás, nessa árvore aqui que eu tinha colocado do poema, dá para notar que ela é oca, né? E é uma característica do imbondeiro. O imbondeiro é bastante usado na África, ou como moradia, ou como depósito, silo, né? Um depósito de cereais, de milho, ou em algumas localidades como túmulo. Né? Os griots, os contadores de história, os velhos tradicionais, são enterrados dentro do oco do imbondeiro. E essa aqui, só para nós termos uma noção, é a baúínia do outro conto, do conto A Outra. Tá? Essa é a baúínia. Aqui no Brasil nós conhecemos essa árvore, não sei se está dando para vocês verem a folha, mas ela é bastante comum na arborização urbana, de muitas cidades, é a pata de vaca. Em inglês, eu acho que essa árvore chama-se árvore orquídea, porque a flor da pata de vaca lembra uma orquídea, tá? Mas é uma árvore de porte médio. Muito bem. Eu estava só mostrando as imagens para poder parar o compartilhamento, daí eu vou falar rapidinho dos contos aqui para a gente abrir depois o diálogo, tá bom? Tem aí meu e-mail, quem quiser anotar, trocar uma ideia depois. Essa imagem aqui é uma imagem bem bacana, não sei se dá para vocês notarem. É uma escultura que eu achei aleatoriamente de passagem numa praça de Madrid uma vez. Mas notem que tem aqui as mãos de um homem meio que abrindo, como um útero, o tronco da árvore para sair lá de dentro. Uma escultura belíssima. Bom, eu vou parar então o compartilhamento, para que eu possa voltar a ver isso aqui. Ok? Bom, então eu pedi que vocês lessem aqueles contos. Para quem não teve tempo de ler, vou fazer rapidamente um resuminho da história, já comentando o que é interessante nós observarmos do ponto de vista... Nossa, agora eu me assustei com a quantidade de pessoas que tem aqui assistindo, 56 pessoas. Muito obrigado. Bom, começar com o conto A Outra, que é o conto da baúínia da árvore. O Miyakoto é um escritor moçambicano, acho que ele é bastante conhecido já no Brasil, mas para quem não conhece, ele ainda é vivo, produz bastante. É um dos escritores mais importantes de língua portuguesa, todos os países falantes da língua portuguesa hoje. E para quem não conhece, Mia, mas é homem, o nome é Antônio Milho, o apelido só é Mia, e apesar de ser moçambicano, para quem não conhece, porque a gente imagina todos os africanos negros, né? O Miyakoto é branco, porque os pais são portugueses. Mas ele continua a viver em Moçambique e mesmo se identifica de fato como moçambicano. Porque é moçambicano, não é por ser branco, né? Enfim, o conto A Outra, né? Resumidamente, o que acontece? O cara começa a sair de casa e demorar cada dia mais para voltar mais tarde de casa, e a mulher começa a desconfiar que ele tem um amante e começa a seguir. Até que acha e vê que esse homem todo dia vai até uma praça da cidade, senta num banco lá embaixo de uma árvore, da baúínia, e não acontece nada. Não aparece amante nenhuma, não aparece mulher nenhuma. A mulher fala, acho que ele marcou o encontro, mas a outra não apareceu hoje. Outro dia, o cara sai de casa, o Amaral, né? E a mulher, a Laura, segue ele novamente. De novo, ele senta lá no banco e fica embaixo da árvore, não aparece mulher nenhuma, não aparece amante nenhum. Ela faz isso repetidas vezes, até que um dia ela não aguenta e chega no cara e diz, o que acontece? O que acontece? Você está longe de casa, você sai todo dia, você tem uma amante? Você sai todo dia, vai e fica sentado lá, eu te segui, você fica sentado embaixo daquela árvore, o que acontece? Conta para mim, abre o jogo. E o cara abre o jogo. Fala, tá bom, eu tenho uma amante. É a árvore. É a baúínia.
E daí, como se isso fosse a coisa mais lógica do mundo, o homem ser amante da árvore, a mulher enciumada vai fazer o que as mulheres enciumadas fazem. Desculpa, isso foi muito genérico, tá bom? Não são todas as mulheres enciumadas que fazem isso. Algumas loucas que aparecem nesses programas policiais. Vai matar a outra. Pega um machado e vai lá matar a amante do marido. Só que quando ela dá a primeira machadada no tronco da árvore, espirra seiva da árvore no olho dela, ela pensa que é lágrima, pensa que é sangue, passa a mão na seiva da árvore, e ela tem uma iluminação, tem um insight, tem uma epifania, né? Uma daquelas coisas que acontecem nos contos da Clarice Lispector. Ela percebe que ela é irmã da árvore. E o que ela faz? Arranca a árvore, dá um jeito de tirar a árvore da praça pública e planta a árvore no quintal de casa. E vai viver uma relação de poligamia, né? Um trisal. Ela, o marido e a árvore. Veja, esse é um conto que, aqui na América do Sul, nós classificaríamos como um conto de realismo fantástico, né? Porque ele concebe essa relação natural, sem muito questionamento, da possibilidade de um ser humano ser amante da... Deixa eu colocar meu e-mail aqui. Ser amante da árvore. Pronto, para quem não conseguiu anotar, está aí o e-mail. Mas na África, Miyakoto repete isso em muitas palestras que ele dá, isso é algo absolutamente possível e natural para a cosmovisão de grupos que concebem o trânsito das almas, né? Ou concebem de forma realista que um homem vire um animal e assombre a floresta. Tá? Então, nos países africanos isso não é tido como realismo maravilhoso ou realismo mágico. É chamado de realismo animista, porque as crenças animistas, né, que concebem que a alma, que a ânima, possa transitar entre seres diferentes, né, possibilitam a crença de que árvore e homem possam interagir dessa forma. Eu acho esse conto fantástico para uma análise ecológica, porque ele rompe totalmente a possível barreira existente entre o ser humano e o mundo vegetal. Nós sabemos que existem, não sei classificar isso do ponto de vista psicanalítico, se é uma tara, se é uma doença, mas existem relações sexuais entre seres humanos e animais, né? Zoofilia. Agora, então isso de algum modo existe, é real. Agora, conceber, mas um homem e um animal são seres animais, físicos. Físicos, eu nem sei como dizer isso, mas são mamíferos, de algum modo compartilham geneticamente, uma carga genética muito semelhante. Tá? Agora, romper a barreira e acreditar na possibilidade de interação física, amorosa, entre, e mais do que física só, né? Amorosa mesmo, em relação de sentir irmandade com uma árvore, com um vegetal, né? É algo feito, literariamente, para desconstruir, para descentrar, para tirar qualquer base sólida que nós tenhamos de que o ser humano é superior às outras espécies que dividem o mundo com ele.
O conto seguinte, o embondeiro que sonhava pássaros. Deixa eu ver se consigo falar rapidinho nisso, depois a gente abre o debate. Bom, existe um velho em Moçambique, que é o passarinheiro. É um homem negro que vende passarinhos e que ele é tão pobre, ele não tem nenhuma casa. Ele mora no oco do embondeiro. Todos os dias ele entra com as suas gaiolas no bairro do Cimento, né? No bairro rico, no bairro asfaltado, onde moram os colonos portugueses e as crianças. As crianças ficam encantadas com os passarinhos maravilhosos que ele vende, em especial uma criança muito sonhadora, que é o Tiago. Os portugueses mais ou menos toleram a presença do homem ali, de fato, ele não faz tanto mal, e os passarinhos que ele vende são muito bonitos. Os portugueses, mesmo tendo andado por todo o mato ali, não sabem de onde aquele homem consegue achar aqueles passarinhos tão bonitos para vender. Mas há uma série de indícios que mostram, que tentam colar a figura do negro colonizado como uma figura inferior. E para inferiorizar a figura do negro, eles comparam o homem animal. Fala, esse homem vive no mato, vive dentro de uma árvore. Ele é igual ao bicho, por isso que ele acha os bichos que a gente não consegue achar. Porque esse homem tem outra vida, tem outro olhar. O fato é que depois os passarinhos que são comprados, porque as crianças pedem, começam a causar alguma desordem, alguma algazarra dentro das casas, né? Sujar documentos oficiais, mexer na gaveta das armas, tal. Os portugueses resolvem não deixar mais o passarinheiro entrar no bairro para vender os passarinhos. O Tiago, a criança, some e vai lá encontrar com o amigo, com o passarinheiro no oco do embondeiro. Daí, os portugueses vão lá, prendem o velho, levam para a prisão, batem muito nele. Tá? Ele some misteriosamente da prisão, tá? Com um cortejo de passarinhos por sobre a prisão. Os portugueses voltam ao embondeiro e escutam o Tiago, o menino lá dentro do oco do embondeiro, tocando a gaita que pertencia ao preto. Os portugueses acham que é o negro que está lá. Eu falei preto agora há pouco, se soou um pouquinho racista, me desculpem. Eu morei em Portugal por um bom tempo, durante alguns anos, e lá é muito natural a gente falar preto, tá bom? Eles não falam negro. Mas eu sempre gosto de explicar isso aqui no Brasil, porque às vezes eu falo preto e parece agressivo. Eles voltam. Aliás, quem leu o conto do Mircouto sabe que ele fala preto lá. Eles voltam lá e colocam fogo na árvore. Tá? E quando eles colocam fogo na árvore, a árvore, em vez de soltar chamas, tá? As chamas vão virando os pássaros, vão virando as flores do embondeiro e virando pássaros. Tá? E o menino que está lá dentro morre. Para quem não leu o conto, leia depois, porque a metáfora, o eufemismo final é tão maravilhoso, né? Minha conta diz que, não fala que o menino morre, como eu disse pobremente aqui. Fala que o menino, aprendiz da seiva, emigrou inteiro para suas recentes raízes. Quer dizer, o menininho virou cinza de novo, assim como o embondeiro virou cinza de novo. Esse conto é muito... Ele é um pouco mais mágico do que o outro, mas também mostra para a cosmogonia e para a visão dos nativos africanos uma ligação ainda muito, muito maior do homem africano com a natureza. Né? Porque existem ali, para quem não dá para perceber por essa minha fala, mas muitas indicações de que aquele homem não era um homem só. Ele era a própria árvore também, ele era um espírito que saía da árvore. Os pássaros não eram pássaros que existiam, né? Os pássaros eram as flores da árvore que viravam pássaros. As chamas da árvore queimando viram pássaros. E o negro não está, o preto, né? O passarinheiro não está mais ali. Então existe uma profunda comunhão, né, desses seres. Agora, o animal
vegetal, o homem e o menino português, cuja família não compartilhava daquela crença, vai agora, inevitavelmente, fazer parte daquilo, porque para sempre ele voltou a ser cinza, misturado às suas cinzas, misturado com a cinza do Imbondeira, misturado com o solo da África. O Miyakoto parece sempre mexer fundo em algumas... Depois, quem se interessar, me peça por e-mail. Né? Eu trabalhei na minha tese do doutorado com essas narrativas do Miyakoto. A tese foi publicada em livro, de acesso livre, gratuito, a versão online. Né? A versão impressa vocês encontram no Submarino, nas lojas americanas. De vez em quando tem umas promoções aí por 15, 20 reais. Tá? Mas a versão online é de distribuição gratuita. Eu posso mandar, mando também para o Gabriel, ele pode repassar para vocês. Mas o Miyakoto parece sempre estar preocupado em criar novas narrativas míticas, né? Criar novos mitos de base para a reorganização, a releitura, a ressignificação desse mundo pós-crise que nós estamos vivendo. Né? Nós temos novas narrativas fundacionais para reorganizar uma cultura mais solidária com o negro, com a natureza, com a mulher, com as sexualidades chamadas dissidentes, enfim, com as minorias que são maltratadas pelos ventos da história. Eu falei 1h30, e acho que um pouquinho menos, né? Mas, muito resumidamente, é isso que eu gostaria de falar rapidamente desses objetos. Espero que tenha sido possível perceber, com um pouquinho de teoria que eu falei, com um pouquinho da leitura rápida que eu fiz desses 3 objetos, a possibilidade de se olhar o texto literário, mas o texto artístico, o cinema, os quadrinhos, a arquitetura, a música, com um olhar que tente entender a crise do presente, né? A crise que o capitalismo, o patriarcado, as estruturas que dominam a nossa sociedade, principalmente nos últimos 500 anos, trouxeram à humanidade. Esse momento de encruzilhada, no qual a nossa principal agenda é definir se nós queremos que a nossa espécie sobreviva por mais algum tempo nesse planeta. Para a existência do planeta, a nossa espécie não vai fazer diferença nenhuma, né? O Homo sapiens é uma espécie extremamente tardia. Nós somos infinitamente mais novos do que as baratas. E, possivelmente, nós tenhamos um fim muito precoce. Mas a agenda da humanidade, desse momento, é definir se nós queremos que a nossa espécie continue viva nesse planeta. Se nós quisermos isso, nós temos que mudar a nossa forma de nos relacionar com a nossa psique, com o outro, com o meio ambiente, reorganizar novas estruturas que permitam uma ressignificação do mundo, das nossas práticas sociais, de modo menos exploratório. Tá bom? Chega. Agora sim, pronto, falei 1h30. Gostaria de abrir a palavra, vou dar uma olhadinha aqui no chat agora, se vocês perguntarem algo, podem abrir o microfone. Professor, tem uma pergunta. Pode dizer. Primeiro, eu achei muito interessante a abordagem. Eu acho que você